Vocês estão me ouvindo bem? Acho que sim, né? Só para não ficar falando aqui à toa. Isso, beleza. Então, assim, a ideia é um bate-papo, pois a gente anda preocupado, né? Com alguns assinantes, com outra galera que eu também tenho contato, com essa parte mais de gerenciamento de risco. De nada adianta, gente, ou de pouco adianta, se a gente for um bom trader técnico e um mau, digamos, gerente do seu próprio risco, gerente do seu patrimônio e gerente da sua performance. Ou seja, você pode ser tecnicamente um cara ou uma mulher estudioso, bom, saber dos setups, saber o que o mercado, os padrões gráficos que o mercado, porventura, está te apresentando. Mas se você não tiver um controle emocional consequentemente, um controle de risco apropriado, e aí cada um vai ter o seu, mas no fim das contas tem que ser similar, pelo menos, cada um com as suas nuances, né? Porque cada um tem um patrimônio líquido, cada um tem um psicológico, mas tem que ter limites, né? Muito bem estabelecidos antes de você entrar no mercado todos os dias, né? Pois aqui todo mundo faz day trade também, né? Então, o gerenciamento de risco eu coloco aí no mesmo patamar ou acima do conhecimento técnico, né? E esse gerenciamento de risco, parte dele é psicológica, parte dele é preparo emocional para você se sair bem no mercado. Então, como vem acontecendo, nunca deixou de acontecer, né? Mas com esse aumento de volatilidade, parece-me, pelo menos é a impressão que eu tenho, que tem ocorrido mais erros e mais descontroles da galera e tem se machucado com isso, né? A primeira coisa que eu sempre gosto de falar, e essa frase nem é minha, é de um outro trader, é que o mercado financeiro não é lugar para corajosos, né? O mercado financeiro ele é um lugar para disciplinados, né? Por que eu estou falando de corajosos? É a galera que não estopa, né? A galera que aguenta o trade vir para trás, já assim naquele momento que já não faz mais qualquer sentido em relação ao seu plano original. Então, digamos, se você tinha um plano antes de entrar numa posição, seja ela comprada ou vendida, e quando aquilo chega no seu plano, você descumpre o plano, o seu combinado com você mesmo, você não está se ajudando a ter sucesso. O stop, ele é o único jeito, na minha visão, de você ter uma vida longa no mercado financeiro, né? O trader que não estopa, primeiro, pode ser até que ele não quebre, se ele só opera no mercado à vista, não opera derivativo, não opera mercado futuro, só opera o mercado à vista, pode ser que ele não quebre, mas ele com certeza vai perder oportunidade e vai perder capital muito mais do que o que poderia ou do que o que deveria se ele estopasse. Então, para ter longevidade, você tem que ter a humildade de estopar, né? Acho que começa a história por aí. Um ponto importante também é que vaidade e ego no mercado só serve para quebrar. Só serve para fazer você quebrar. Eu, no pouco tempo que eu tenho de mercado aí, eu já vi N pessoas quebrando por ego e por vaidade. Porque não quer, porque não quer admitir que errou ou não quer admitir que o mercado, que você errou o timing. Se você, é o que o Stuberger fala, né? Se você está certo, mas no momento errado, você continua errado. Porque o mercado ele pode ficar muito mais tempo irracional do que a sua liquidez te permite. O que quer dizer isso? O mercado pode, por exemplo, eu vendi, vou dar um exemplo de mim. Eu vendi dólar
dia 2 de janeiro, em 4,02, se eu não me engano. E isso era caro naquela época. E o mercado não parou de subir. Não parou de subir, não parou de subir. Todo mundo falando que o dólar estava caro e o dólar não parava de subir. E até hoje o dólar está caro e o dólar não para de subir. Então eu estopei muito acima do que eu deveria, erro meu, e perdi muito mais dinheiro do que eu tinha planejado perder, né? E o mercado não toma conhecimento do Rubenito, da Mariana, do Thiago, da Maiara. O mercado ele atropela. Então, você, antes de apertar uma boleta, você tem que ter obrigatoriamente um plano. E você tem que seguir à risca esse plano. Ah, mas eu vou pegar um violino e isso vai voltar. Pode acontecer. Tudo bem. Você vai estar vivo para tentar o próximo ativo, para tentar o próximo cavalo, para montar em outro ativo e conseguir a chance, né, de recuperar ou de performar naquele que lhe deu o violino. Mas se não for um violino, pode ser que ele te leve tudo. E aqui nós estamos falando todos, né, com traders que operam o mercado futuro, que por definição é um mercado alavancado. Então é muito mais perigoso do que um mercado à vista, né? E isso faz com que a disciplina seja ainda mais essencial do que no mercado à vista, que é um mercado mais calmo, digamos assim. Então, vocês aqui todos operam a Fórmula 1 do mercado brasileiro. Todo mundo sabe as características do índice, do dólar, né? Principalmente do índice. O índice é manipulado, o índice tem cash and carry, o índice, se um grande player quiser, ele faz o que ele desejar no dia. Basta um player se posicionar de maneira mais contundente, que ele leva o mercado. Todo mundo sabe disso. E mesmo assim, eu vejo muita gente todos os dias peitando o mercado. Gente, em 100% das vezes que você peitar o mercado, você vai perder. Você tem que tentar igual aquele peixinho que fica ali com o tubarão. E fluidamente junto com o tubarão. E não contra o tubarão. Senão o tubarão vai lá e te engole. E ele vai te engolir quantas vezes você tentar. Você nunca vai vencer o tubarão. E a falsa impressão de fazer o preço médio e vencer o mercado é ainda mais perigoso do que você não estopar com a sua mão padrão. É daí que vem, normalmente, a maioria das ruínas dos traders, pessoa física, e dos traders também grande, né? Quem não se lembra da Aracruz? Não sei se tem pouca gente aí que tem tanto tempo de mercado, mas a Aracruz era como era a Cielo, era como era a Vale, né? Era uma blue chip, era um mercado, era uma ação segura. E os caras fizeram um hedge cambial muito mal feito na época e quebrou a empresa, que era uma das maiores empresas do Brasil. Na época, era ela que era a dona da celulose. E quebrou a empresa com um hedge mal feito, com uma venda de dólar mal feita. E os caras não estoparam e a empresa quebrou, faliu. Uma das maiores empresas do Brasil na época. Quem tem um pouco mais de idade de mercado aí, lembra da Aracruz. Então, eu quebro, a Aracruz quebra, você também quebra. Basta você sair do seu gerenciamento, ser indisciplinado, ser vaidoso, ter um ego inflado, que o mercado vai lá e não vai ter pena de você. Né? Vai ser sempre o chapéu que o mercado vai te dar é uma marretada. E muitas das vezes você, infelizmente, não tem uma segunda oportunidade porque quebrou naquilo dali. Então, recentemente, vem acontecendo em pessoas da nossa sala, pessoas fora da nossa sala, e isso tem me preocupado muito, porque parece um ciclo vicioso isso, que toda vez que o mercado entra em eventos binários, como eleição, e a volatilidade do mercado se amplifica, fica muito alta, ao invés do pessoa física ficar mais retraído, como o profissional faz, ficar com a mão menor, se expor menos, a pessoa física vai para o pau, né? Com perdão da palavra, ele vai para a luta, ele dobra a mão,
ele faz preço médio, ele diz o mercado está de sacanagem, eu vou recuperar tudo hoje. E em dias que o índice anda 3.000 pontos, que é o que tem ocorrido com uma certa frequência, e você fazer preço médio, você vai quebrar. A chance de quebrar é muito grande. Então, a gente está aqui para tentar alertar. A gente já fez outras lives dessa, mas é como uma senoide, né? A galera aprende, daqui a pouco relaxa, e aí o psicológico te trai, aí tu faz o mesmo erro, daí tem que dar uma chacoalhada de novo para poder tentar nivelar. Né, Mayara? Essa é a minha introdução aí. O que É você quer? verdade, concordo aí com as suas palavras. A gente até se fala, né, no privado. Quem dera se a gente pudesse pegar na mão de cada um de vocês para apertar o botão do stop, né? Ou então para, não sei, para fazer uma terapia, às vezes, né? Porque às vezes a gente pensa que é só o gerenciamento da questão relacionada ao dinheiro, mas muitas vezes é o gerenciamento emocional, né? Porque às vezes a gente não está num dia bom e a gente insiste em operar pela ganância, por a gente não levar em conta aquela programação, né, da nossa mente, da questão do merecimento, né, do quanto eu posso ganhar, do quanto eu tenho que ganhar, e a gente quer buscar aquilo em um dia, né, ou às vezes a gente perdeu, vamos dizer aí, um valor bem grande, né, para alguns, e quer recuperar tudo no outro dia, e isso começa a virar uma bola de neve se a gente não tomar conta, e a gente não, às vezes a gente não vai voltar no dia seguinte, né? Eu sempre tenho postado, né, no Instagram algumas mensagens, né? Agora que eu estou pegando mais pesado nisso, sobre paciência, sobre a questão do gerenciamento emocional e de risco, né, financeiramente. E sempre tenho postado a hashtag sempre volte amanhã, né? Porque é o que tem, em tempos de hoje, é o que tem afetado muitos, essa questão de não apertar o stop, não seguir um plano. E isso é importante, é por isso que a gente está pegando nessa onda aí de gerenciamento, né? Partiu do Rubenito, né? Essa questão aí da gente ficar fazendo essas lives aí para ajudar a orientar não só os que estão na sala, mas a gente quer ajudar todos, né? É claro que para quem está na sala fica mais fácil de tentar fazer aquilo que a gente fala para vocês, né? A gente tenta de acordo com os pontos, né, que a gente coloca lá no Telegram. Enfim, a gente vai partir para o gráfico já na prática, Robenito, ou quer falar mais alguma coisa? Alguém tem alguma pergunta, assim, para Eu quero. alguma Se tu me dúvida? deixar aqui, eu vou até meia-noite, né? Tu sabe que é brabo, mas Então, a gente vai até 1 da manhã. eu vou aqui tentar resumir. Gente, o que eu vejo, é o seguinte, que muita gente, a maioria, fica preocupado com outras coisas que ainda não está na hora, pelo que eu vejo, né, pelo que eu escuto e pelo que eu leio no meu privado, quando vocês me chamam e tal. Como, por exemplo, eu quero aumentar minha mão, eu quero fazer R$ 500 por dia, eu quero fazer R$ 1.000 por dia, eu quero viver de day trade, eu quero várias coisas. Mas esquece do básico. E a gente tem que fazer o básico bem feito para a gente poder passar para o próximo passo. E muita gente está pecando no básico. Então, eu queria que vocês, cada um de vocês, fizesse uma autoanálise para saber se vocês estão realmente, se vocês acham que vocês estão realmente, cada um de vocês, aí com vocês mesmos, fazendo o beabá, o básico, como deveria. Porque a maioria de vocês tem conhecimento do que fazer em termos de gerenciamento de risco. Esqueça análise técnica, fluxo, do jeito que se opera, operacional, tudo isso. Estou falando só de gerenciar seu risco. Se você está sendo responsável com o seu patrimônio ou irresponsável com o seu patrimônio e tentando contar com a sorte. Quem conta com a sorte no mercado financeiro quebra, né? Você tem que contar com a disciplina.
e pergunte a si mesmo, né? Pergunte a si se você está sendo ou não responsável com o seu salário, com a sua fonte de renda, seja ela qual for, seja ela de onde vier, para poder tentar rentabilizar essa fonte de renda no mercado financeiro. O mercado financeiro ele não aceita bem abusos. Então, você pode até acertar um abuso, acertar o segundo abuso, e às vezes o terceiro vai te levar tudo que você abusou antes. Então, o que eu queria é que vocês fizessem primeiro o básico. Por exemplo, vocês têm uma meta de loss diária rígida. Se não for diária, pode ser semanal, mensal. Eu prefiro diária, porque eu me sinto mais seguro, me sinto palpável. Eu vejo todos os dias, quando a gente dá um trade, quando a gente fala de um trade, ó, comprei aqui, e vem no stop, todo mundo pergunta, vocês estoparam? Vocês estoparam? Com certeza a gente estopou. Eu não tenho nem dúvida disso. Eu estopei. Vem aquela esperança de dizer, bom, se o Rubenito não estopou, eu vou manter aqui. Se a Maiara não estopou, eu vou manter aqui. Não, se o stop é aquele, se o stop estava lá e vier um violino, paciência, gente. A gente pode pegar 200 violinos. Mas na maioria das vezes, o trade vai dar certo e o violino vai ser compensado. Então, a única maneira que eu consegui, né, vencer é zerando o meu dia de loss. Desculpa, o meu dia de fúria. Zerando o meu dia de fúria. Os dias de loss eu vou ter inúmeros. Nunca vou deixar de ter. Eu, a Maiara e qualquer trader que realmente opere. Mas você tem a obrigação de zerar o seu dia de fúria. Ah, Benito, o que é um dia de fúria? O dia de fúria é o dia que você não estopa. É o dia que o mercado toma um lado e você não aceita aquilo dali. E aí chega um momento que o seu loss já está tão grande que você fica cego, você congela, você não consegue mais estopar. Você fala, vou dormir com isso aqui, porque pior do que está não pode ficar. Eu não vou aceitar o tamanho desse loss, porque amanhã vai voltar, e por aí vai. Então você cria diversas desculpas e colchões para te servir de muleta para você aceitar aquele erro que você sabe que está cometendo, né? Mas como é só você e a tela, só você e o computador, você fica ali talvez mais irresponsável em relação ao seu próprio patrimônio. E isso no longo prazo, gente, não te faz vencer. Te faz perder tempo e dinheiro, né? Você tem que encarar que você é um profissional. E profissional não faz isso. Profissional estopa. Na hora que vem contra, ele estopa. E é a única forma, na minha opinião, de você conseguir vencer. Por que eu digo isso? Porque desencadeia em você, e vejam se eu estou falando bobagem ou se vocês já passaram por isso, na hora que você não estopa, não aceita o seu loss, e você toma um loss que inicialmente você aceitou R$1.000, quando ele já estiver em 10 mil, você vai olhar e vai dizer, eu não consigo mais estopar, porque eu já perdi 10 vezes o que eu tinha planejado, o que eu estou acostumado e o que eu aceito perder, tanto psicologicamente como em termos de patrimônio. Às vezes nem é só o patrimônio, é o psicológico mesmo que mais é à frente. Beleza, você não estopou ou você já estopou no pânico daqueles R$10.000, 10 vezes mais do que o que você tinha se planejado. No dia seguinte, você vai operar da mesma forma que você operou no dia anterior? A resposta é não. Em 99% dos casos, não. Você vai acordar com medo, você vai acordar achando que o mercado vai te dar um olé, que você não nasceu para aquilo, que todo mundo consegue, mas você não, ou que ninguém consegue, mas finge que consegue, que é um cassino, e não vai conseguir operar com a mesma mão que você tomou R$10.000. Você vai operar com a mão bem menor porque você está machucado, porque você está com medo, porque você está sem autoconfiança. Tudo isso porque você errou, não é culpa do mercado. Porque se você tivesse estopado, tivesse parado nos mesmos R$1.000, no outro dia,
você estaria com um psicológico muito mais tranquilo, porque está dentro do que você está acostumado a perder, está dentro do que você sabe que você pode fazer em termos de ganho. Eu nem gosto do verbo recuperar no mercado financeiro, mas de gerar uma nova receita sem que você se exponha mais do que você está acostumado, sem que você tenha que aumentar muito a mão, que você não está acostumado, e você consegue operar bem. Mas você tomando 10 vezes mais do que você deveria ter tomado de loss, você não consegue isso. Demora. E aí, quando o mercado, você entra num trade hoje, tendo tomado 10 vezes mais do que o que você deveria ou poderia, você pega e na hora que ele começa a vir contra, você estopa, porque você está com medo. Você não aceita aquele stop. Você fala, ai meu Deus, vou tomar outra trolha. Não posso perder mais dinheiro, já perdi muito ontem. E além do que eu perdi ontem, aí começam vários fantasmas na sua cabeça. Eu já tenho um passivo de tantos R$ 1.000 no day trade. Vou aumentar ainda mais, vou estopar logo isso. E aí você estopa não, aonde não deveria, perde dinheiro e o trade muitas vezes vai a favor do que você tinha planejado, do que você tinha armado para aquilo ali. Isso acontece comigo, com a Mayara, com quem quer que seja, gente, de trade, de trader, né? Porque você não estava preparado para tomar aquele loss, você não está acostumado para isso, e isso te faz psicologicamente mais fraco no dia seguinte. E é natural, você é um ser humano. Então, a única forma... E aí você começa a andar numa esteira, você não sai do lugar. Porque você vai fazendo ali 500, 600, 700 reais, R$ 1.000. Aí quando vem o loss, você toma 10 mil. E aí limpa todo aquele trabalho que você fez durante uma semana, um mês, etc. Né? Adequando a cada um seus valores aí, dependendo do tamanho da mão. E aí você fala, puxa, eu trabalhei um mês, porque isso aqui é um trabalho, todo mundo sabe que é exaustivo passar o dia na tela. É exaustivo psicologicamente e fisicamente você ficar boletando, mesmo que a gente bolete pouco, toda vez que você boleta, o seu nível de atenção aumenta muito. Né? Você olha notícia, você olha gráfico de diversos ativos, você vê diversos time frames, e aquilo ali tudo te cansa muito. Né? Tem dias que você sai do mercado exausto. Não é todo dia que você faz um trade, 2 trade, bate meta e vai jogar bola. Não é. Tem muitos dias que aquilo ali é um trabalho muito exaustivo. A maioria dos dias ele é assim, é exaustivo. E você chega no final do mês, com um dia, às vezes, de fúria, você está negativo. Ou você está no 0 a 0, ou está muito próximo do 0 a 0. Então, isso aí, para mim, é o boicote mor, que você é obrigado, para poder virar um profissional, a zerar esses dias de fúria. É a única forma de você vencer. E é o primeiro passo para você vencer, é zerar os dias de fúria. Então, é a única coisa que eu realmente acho obrigatório, assim, o primeiro passo. Se eu quero ter sucesso no day trade, eu não posso ter dia de fúria. Eu vou zerar meus dias de fúria. Isso é a minha primeira obrigação comigo mesmo para ter sucesso. Então, acho que começa por aí. Zerar o dia de fúria para você poder operar bem. Porque se você tiver medo de perder, você vai ter medo de ganhar. Então, o medo de perder, ele vem do não aceite do risco. Na hora que você abrir uma boleta com 10 contratos e o seu stop pré-operação é de 200 pontos, por exemplo, você tem que estar preparado para perder R$ 400. Bom, é 200 pontos, eu estou com 10 contratos, eu já aceitei perder R$ 400. E pronto. E eu vou ficar ali olhando. Se o trade bater lá no meu stop, bateu, eu parto para a próxima. E tem que ser o mais natural possível e te molestar cada vez menos perder aquilo dali. Ah, mas puxa, cara, 3 stops de 400, eu já dei meu loss do dia. Ótimo, não tem problema. Porque não é todo dia que você vai pegar os 3 stops. Na verdade, vai ser a minoria dos dias. E aí que está a questão do payoff positivo e da onde você vai extrair dinheiro do mercado. Acho que é isso, por enquanto. Eu acredito que muitos tenham dúvida na questão da parte do gerenciamento, né? Na questão das parciais. Que a gente lá na sala, a gente, né, costuma dar 3 parciais. E muitos têm essa dúvida de como fazer esse gerenciamento aí.
Vou falar de mim, tá? Como na forma que eu opero. Acredito que muitos devem saber aí por me acompanhar. Eu sempre gosto, cada um tem um perfil, né? Um jeito de operar. Meu perfil, eu acho assim, diferente do Rubenito. Ele gosta de fazer parcial com 200 pontos, levar a maioria, né, das operações, leva o stop para o break-even e segue. Se bater na entrada, ok. Pelo menos não sai perdendo, né? Isso é um bom perfil, né, para quem tem esse, vamos dizer, medo de que o preço volte todo na sua cara, né? Menos chance de levar um stop maior. Já eu gosto de fazer parciais com 500 pontos, né? Às vezes eu coloco os alvos lá na sala, mais para acompanhamento para vocês se direcionarem. Mas quem realmente já falei para alguns, né? A minha parte assim do operacional é 500 pontos de parcial e no terceiro e último, e levo até o último alvo, né? Quando eu coloco lá na sala. E sempre faço 50, 30, 20 das 3 parciais, tá? Ou seja, se eu tô com uma mão de 10, na primeira parcial eu solto 5, depois 3, o último 2, né? E assim, o gerenciamento, ao meu ver, fica melhor, porque se você, dos 10, se no primeiro parcial você solta só 2 e depois vai para o stop, que adianta? O payoff não vai ficar ruim, né? Rubenito quer falar algo sobre isso? Eu acho que é isso mesmo. A questão de você só opera bem se você estiver tranquilo. Então vai ter gente, vai ter pessoas, e aí vai de perfil mesmo, que vai se sentir bem fazendo uma parcial com 200 pontos e protegendo, outros que vão fazer com 400, outros que vão fazer com 500, outros que vão fazer com 100, contanto que você opere confortável. Eu, toda vez que a gente entra no trade, dá 100 pontos, eu já falo, quem gosta de fazer uma parcial mais curta, tá aí seus 100 pontos. E aí o pessoal quer proteger, protege. Mas eu vou ficar de fora dos outros trades. Pode acontecer, mas você não perde. E isso te deixa seguro, ótimo. Quanto mais seguro você for ficando ao longo do tempo, você vai criando uma gordura financeira e isso vai normalmente te fazendo operar melhor, porque você não tem mais aquela pressão sobre a sua cabeça. Porque a maioria de vocês vem, procura a sala, né? Isso é natural. Não é porque você está ganhando horrores de dinheiro. Normalmente é porque você está perdendo. E aí você procura alguém que tenha mais experiência e que vence. E aí é natural que você já venha com um passivo de day trade. Então você já vem perdendo, sei lá, 10 mil, 20 mil, 100 mil, aí vai de cada um. 60 mil, 5 mil. Você opera, e isso é um erro, né? E vocês, cada um tem que batalhar para tirar isso da cabeça. Você opera com uma espada sobre a sua cabeça. E dizer, eu já tenho 100 mil reais de loss, eu não posso perder. Eu tenho que fazer dinheiro. E aí, isso não te deixa operar bem. O mercado já é difícil o suficiente para você mesmo estando 100% psicologicamente, ele te dá um baile, te dá uma canseira para você poder fazer dinheiro. Se você não está 100% mentalmente, está pressionado para fazer dinheiro, está pressionado para fazer uma meta, está pressionado para não perder, é muito mais difícil, porque o teu psicológico não te deixa operar bem. Qualquer 50 pontos a favor tu já quer soltar, ou qualquer 50 pontos contra tu já fala, ai meu Deus, vai no meu stop, vou stopar logo isso, porque eu vou perder dinheiro. E isso, cara, é uma bola de neve. Você vai ficar cada vez com menos autoconfiança e cada vez operando pior. Não é porque você não sabe operar, não é porque você não tem conhecimento técnico, é porque o seu psicológico, o seu gerenciamento de risco não está fechando a conta. E é aí que eu acho que a gente tem e tem como, né, a gente agir. Talvez seja a parte mais difícil, porque não tem muitos livros explicando o que você faz, o que você deveria fazer, o que você pode pegar como exemplo e adaptar ao seu trade system, adaptar a sua maneira de operar.
e sair positivo no final do mês. É um erro muito, digamos, corriqueiro você querer ganhar todos os dias. Eu vejo muita gente aí, ainda mais agora com a bolsa de novo em ascensão, o cara diz, vou fazer o trade do croissant, o trade não sei. Isso é irresponsabilidade, gente. Isso não funciona. Você vai tomar muito mais na cabeça do que ganhar. Então, o que funciona é o básico. O que funciona é o que matematicamente te dá dinheiro, te deixa positivo, que é um payoff positivo. Se você perder 1 e ganhar 3, se você perder 1 e ganhar 2, se você perder 1 e ganhar 1, se perder 1 ganhar 1,5, você vai sair positivo. Mas é dentro de um espaço amostral alongado. Se você não aceitar perder hoje, provavelmente você não vai vencer. Porque você não vai estopar e aí começa tudo aquilo. Então, se você disser, bom, eu tenho 1 ano para sair positivo, nem que seja R$1, a pressão sobre você é muito menor do que você dizer, todos os dias eu tenho que fazer R$500. E aí você vai operar melhor, vai por mim. Eu já passei por tudo isso daí. A Mayara já passou por tudo isso daí. Porque a gente já perdeu muito dinheiro. Entenda o que é muito dinheiro. Para o nosso tamanho de patrimônio, ainda mais na época. E nós já provavelmente passamos, e ainda passa, por todas essas angústias, ansiedades, conflitos e tudo mais que vocês passam. Né? Todo mundo passa por isso. E a única maneira que eu, pelo menos, considero que é mais fácil de vencer é você aceitar seu risco, você ter um plano de trade e você saber que, bom, dentro de um mês eu tenho 20 pregões. Eu não preciso vencer os 20. Eu só preciso ganhar mais do que perder dentro desses 20. Então, se todos os dias eu posso perder R$20.000 no mês, um exemplo. Todos os dias eu posso perder 1.000. A chance de você perder 1.000 todo dia é muito pequena, gente. Porque todo mundo estuda, porque todo mundo sabe o que está fazendo. Então, você vai perder 1.000 no primeiro dia. Você pode até perder 1.000 no segundo. No terceiro, você vai fazer 500, você vai fazer 600. Aí você já não perdeu 2.000, você já perdeu 1.500. No quarto, também você vai fazer 500, 600, 1.000, 1.500, a depender do que o mercado te dá. Então, se você se sente pressionado, isso é uma coisa importante. Se você se sente pressionado a fazer uma meta de ganho, não bote essa meta de ganho. No dia que você estiver operando bem, opere até dizer chega, tudo bem para mim, não tem problema. Contanto que você, no dia que estiver operando mal, você pare. Você não diga, não, mas ontem eu fiz 10.000 e minha meta era 1.000, então hoje eu vou perder tudo. Não, pô, aí não adianta. Hoje eu posso perder até 10.000. Não, você vai ter que ter obrigatoriamente um stop loss para o dia ruim, que consiga não te fazer quebrar, que você aceite, que você consiga estopar e que você no outro dia esteja bem psicologicamente para operar. Seja ele R$100, 1.000, 10.000, dependendo de cada um. E no dia que você está operando bem, que está tudo dando certo, deixa o pau quebrar, entendeu? Faz dinheiro. E no dia que você estiver dando errado, eu, por exemplo, se a minha meta de loss for 5.000, mas eu peguei 3 stops e me bateu 1.000, eu paro. Eu não estou lendo. 3 stops não é comum, gente. Stop é essencial e é normal, mas não é comum. Se você toma 3 stops seguidos, é porque você não está lendo o mercado direito. É porque naquele dia não está funcionando. Né? Então, é muito importante que você tenha um stop loss, pelo menos. Né? Diz, ó, no dia ruim, eu posso perder até X. E acabou. Aquilo ali eu vou fechar. Isso, gente, não é para te causar angústia, é para te causar alívio. Bom, beleza. Podia perder o que eu perdi, vou fechar aqui meu laptop. Não vou mais ver isso. Agora só amanhã. E no dia que você tiver fera, o negócio está dando certo, deixa o pau quebrar, aumenta a mão, deixa o negócio andar a favor, faz scalp, aumenta mais a mão, e aí vocês vão ver o dinheiro entrando e vão ficar cada vez mais tranquilo. O que não pode é devolver tudo no dia seguinte, porque você foi bem ontem. Né?
Então, isso é muito importante. Você tem que ter um payoff positivo. Não adianta você dizer, bom, toda vez que der certo os meus trades da sala, eu só vou no primeiro alvo e zero. E quando der errado, eu estou estopando com mão cheia todos os dias, 3 vezes. Aí não faz sentido. Porque aí não vai fechar, a conta não fecha. Então você tem que operar. Se tiver te dando a chance dos 3 alvos, vai nos 3 alvos. Se tiver dando a chance de 2 alvos, vai no 2 alvos. E se tiver dando a chance só no 1, vai no 1. Protege teu capital, acha uma maneira que você fique tranquilo. Mas, no dia que for contra, no dia que for ruim, você diz, bom, daqui não passa. Eu não vou ter um dia pior que isso. Aí, o que eu faço, por exemplo? No dia que tá bom. Poxa, no dia que tá bom, tô ganhando dinheiro, tô multiplicando 10 vezes a meta, um exemplo. E eu vou continuar operando. Beleza. Se eu perder, eu tô em 10 mil reais, um exemplo. Aí fiz mais um trade, foi para 9. Fiz mais um, foi para 8. Parou, meu irmão. Acabou, não vou devolver mais nada, porque os meus piores dias de loss foram quando eu estava ganhando. Por isso que eu falo sempre para vocês, e muita gente, eu estou dando aqui o exemplo e falando a realidade, né? Muita gente não gosta de ter meta de ganho. Tudo bem, não tem problema. Contanto que, se você tem uma média, minha média é 500 reais, um exemplo, que eu fico legal de ganho. Mas, poxa, no dia bom eu vou tentar 1.000. Tudo bem. Mas se você chegou nos 500, fez mais um trade, perdeu 100, estou com 400. Fez mais um trade, foi para 300, pare, irmão. Porque a maioria das vezes você vai devolver tudo e vai sair com um loss gigantesco. Porque aí entra revanche, entra raiva, entra não aceitar, entra uma porrada de sentimento ruim que você só faz piorar, piorar, piorar. Então, nos dias que você já fez a meta e você está operando bem, tudo bem, continua. Mas eu, Benito, se eu perder 20% do que eu já tinha, mesmo que fosse 10 vezes a meta, eu paro. Paro, o mercado não vai me fazer devolver. E eu vou fechar e amanhã tem de novo. E vou estar muito feliz com isso. Então, é uma das coisas que eu queria passar para vocês. É isso, e até queria falar mais dessa questão de que muitos, né, não sei se quem está na sala percebeu, que alguns saíram, né, do grupo por essa questão do dia de fúria ter tirado o patrimônio total que ele, né, tinha depositado para operar na Bolsa de Valores. Né? E muitos deles foi porque buscam atalhos, né? Não tem um planejamento, não estuda o seu próprio racional para ter uma rotina e essa rotina um dia virar resultado, né? E muitos procuram atalhos, procuram estratégias, né? Seja a minha, do Rubenito, ou de alguns, né, que estão aí pelas redes sociais e tentam operar assim, meio que de olho fechado, né? Não entende aquele operacional e vai lá tentar tirar dinheiro no mercado, sendo que ele não conhece aquilo, né? Não estudou aquilo. E muitos acabam perdendo e não tem aquele volte amanhã, né? Que eu sempre falo. Então, o que eu tenho assim para falar para vocês, que eu perdi muito dinheiro, tá? Cheguei a zerar a conta. Pelo fato disso tudo que a gente está falando aí, principalmente do emocional, da ganância, de pensar que a gente sabe demais, de que eu mereço isso, então eu vou buscar isso, né, do mercado, sendo que não é assim, que o mercado vai tentar ao máximo tirar o dinheiro de você, né? E a gente tem que, aquilo que eu falei, a gente tem que ter uma estratégia e operar em cima dela e ir ajustando, ter uma rotina, tá? Porque o mercado, a gente tem que ter uma rotina, né? Por exemplo, acordar 7, 8 horas da manhã, ver como está o mercado lá fora. Como que é o meu operacional? Vou seguir isso por FIBO, por média, por MACD, por IFR. Vou tentar isso e vou ajustando até
que isso me dê um resultado bom para adquirir consistência. Não buscar atalhos, um dia eu vou operar isso, se não der certo eu vou aquilo, e, entendeu? Por outras pessoas está mostrando que dá certo ou não, né? Porque você não conhece, então você tem que entender o que você está fazendo, né? Estudar e pôr em prática para um dia você ter o resultado que você quer, né? Claro que não só o gerenciamento de risco, mas como eu falei no início, o gerenciar a questão emocional, né? Não achar que você pode, você tem que tirar todo o dinheiro que você quer em um dia só, né? Porque o mercado é um dia de cada vez, tá? Como a gente sempre fala na sala, é um dia de cada vez, a gente não pode querer buscar todo o loss do dia anterior em um dia só, e isso acaba virando uma bola de neve até você perder todo o seu capital, como aconteceu comigo, tá? E é justamente essas lives e a sala que a gente montou para muitos de vocês não passarem por isso. E alguns falam com a gente no particular que estão passando e que o mercado tirou tudo e não vai ter como voltar, porque não respeitou o planejamento, né? Não foi aí de galho em galho para tentar pegar o prejuízo de novo, porque a gente sempre, quando a gente perde, a gente sempre pensa no quanto a gente perdeu, não o quanto a gente pode ganhar, né, ao longo dos dias para recuperar a perda. E isso é um erro, né? Alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida nessa questão de gerenciamento? Aqui para tentar ajudar, gente. Por favor, abram um áudio aí, falem abertamente na dúvida e a gente tenta ajudar. Eu vou dar um exemplo aqui, enquanto vocês estão formulando a pergunta. Por exemplo, em um dia bom, né? Você tem um plano. Hoje eu estou falando de um amigo meu que opera dólar, ele opera pesado, 250, 300 contratos, né, de mini dólar. Isso dá 13, 14 milhões de reais de alavancagem. Então ele acordou hoje, a gente sempre bate um papo sobre o dólar e tal, e ele disse, cara, eu já vou entrar batendo, porque entrou vacina de novo, mundo verde, petróleo verde, tudo verde. Vamos ver o tamanho desse gap. Se não for tão grande e entrar fluxo, eu vou bater. E aí foi isso que ele fez, né? Ele meteu 50, depois 50, quando eu vi ele já estava com 250, 300 contratos. Ele começou o trade 9,3, terminou o trade 9,7 e fechou o computador. Eu falei, porra, fulano, mas tu consegue se aguentar? Ele disse, cara, demorou muito tempo para eu aprender a fazer isso aqui, que era me controlar. Ele já quebrou, acho que foi 4 vezes que ele me disse, e ele tem 3 filhos e uma mulher, e ele vive só de trade. E ele disse, cara, eu tenho que ser responsável, porque é isso aqui que bota comida na minha mesa. É isso aqui que paga a escola das minhas filhas, é isso aqui que paga o meu dia a dia, o meu aluguel, o meu apartamento, é tudo disso aqui que eu tiro. Isso aqui não é jogo. Eu bati esses 250 contratos porque fazia parte do meu racional, porque estava dentro, não é a primeira vez que eu faço isso, porque estava dentro do que eu consigo perder, o meu stop estava muito bem definido, se fosse lá eu ia estopar, porque já estava lá, estava na pedra, e o meu alvo também. Então eu já fiz, não tenho que ficar aqui devolvendo nada. Não vou mais nem abrir a plataforma, vou fazer outra coisa da vida. E é isso, cara. É isso que eu acho que a gente tem que fazer. Quando você dá certo o seu racional, vai para cima, irmão. Assim, não estou falando que quem é mais iniciante aqui, não faça isso, vai devagar. Mas se você não é tão iniciante, vai para cima quando a coisa está correto. Mas quando a coisa vai contra, estopa. Porque todo mundo estopa. Quem diz que não estopa ou quebrou, ou vai quebrar. Uma coisa que me preocupa muito, e eu não vou aqui citar nomes, mas tenham cautela desses cursos que está na moda agora. Assim, gente, tem, por exemplo, o Neymar, vou dar só um exemplo, tá? O Neymar, ou o Zidane, ou o Zico,
Esses caras, de alguma forma, eles iam se dar bem no futebol, porque os caras são expoentes, os caras são fora de série. O Michael Jordan, o Picasso, esses caras que são realmente Deus deu um talento e tal, o cara tem uma... Beleza, bicho, esses caras vão se dar bem. Mais tempo, menos tempo, porque eles são fora da curva. Agora, a grande maioria das pessoas, e eu me incluo nisso, é dentro da curva gaussiana, ou seja, uma pessoa mediana, medíocre de termos médios, né? Não de ser ruim, de termos de estar dentro de uma distribuição gaussiana de média. E a maioria dessas pessoas vão se dar bem se forem disciplinados. Então, você pega, às vezes, um expoente, um cara que é foda, que ele tem um feeling de mercado de, primeiro, vários anos. O cara era trader de tesouraria durante 10, 15 anos. O cara já viu de tudo. Já viu trocas de governo, trocas de moeda, trocas de parlamentarismo para capitalismo, de tudo. Ele já botou ali e já tomou muito loss. E hoje ele tem uma mão de 1.000 contratos. E ele faz médio. E ele coloca lá 100, daqui a pouco 200, daqui a pouco 500, daqui a pouco 400. E divide essa mão fazendo um monte de médio e todo dia faz dinheiro, ou na grande maioria das vezes faz dinheiro. Só que esse cara, primeiro, é um expoente. Segundo, não é você. Terceiro, tem 10 vezes mais experiência do que você, 10 vezes mais patrimônio do que você e 10 vezes mais preparo psicológico para tomar uma trolha. Porque quando a trolha vem, ela vem, né? É uma trolha grande. É uma trolha de 100 mil reais, de 200 mil reais, de 300 mil reais. E nem todo mundo está preparado psicologicamente para tomar isso no day trade. Então, se você quer cada vez fazer médio, cada vez operar com a mão maior, esteja preparado para o dia do loss, porque ele vai vir. Ou hoje, ou amanhã, ou daqui a um mês. Eu vou dar o meu caso, tá? Não sei, cara, faz uns 5 anos atrás, eu operava fazendo médio. E eu achei que eu tinha encontrado o santo graal do médio. Falei, porra, eu sou um cara muito estudioso, sempre fui. E, pô, eu achei o pessoal não sabe fazer médio. Eu passei 5 meses e meio, lembro como se fosse hoje, sem tomar nenhum stop. E realmente fiz dinheiro. Aí teve um dia que eu não aceitei stopar e que eu fui fazendo médio, e o índice caiu 5%. E eu médio comprado. Em um dia eu tomei 120 pau para trás e quase que levou tudo do que eu tinha feito, praticamente tudo. Inclusive o mais importante, que foi minha autoconfiança. Que eu acordei no outro dia, parecia que eu tinha tomado uma cachaça de 10 dias, totalmente mazelado e sem confiança para operar. E voltei para operar com um mini comprado. E com medo. Então, isso me custou meses de estudo. Eu vou parar, isso aqui não é para mim, etc, etc. Então, assim, entendam que quando você fizer um curso de fulano, de Beltrano, não é cara, é quase impossível você fazer um curso de um final de semana e você sair operando que nem o cara. Vou fazer a mesma coisa, vou botar a mão grande e vai dar tudo certo. Não vai, gente. Não vai. Isso é ilusão. Aquilo dali pode dar certo um dia, 2 dias, 3 dias, mas vai dar errado e você tem que estar preparado quando der errado. Aquele cara que faz aquilo, e faz aquilo às vezes com maestria, ele não é um picareta muitas das vezes, mas ele tem um feeling de mercado de 20 anos, de 15 anos. Então, o que eu acho que funciona para quem está começando, para quem está ainda criando um patrimônio, que é a maioria da galera e tal, que opera mini índice, que opera mini dólar, normalmente opera alavancada porque quer fazer patrimônio, porque quer alavancar patrimônio, é você ter um plano, você estopar quando ele der errado e você colocar no bolso quando ele der certo. Eu acho que é isso que é o mais fácil, o mais simples. E depois, com o tempo, você pode ir e deve ir rebuscando e se dando mais liberdade para fazer algumas estripulias, sempre dentro de um plano, para fazer algumas, digamos, alavancagens maiores, essas coisas, contanto que você tenha um stop loss de eject, né? Que aborte, ó, daqui eu não passo.
Porque esse é o seu controle de risco financeiro, qualquer coisa desse tipo. Bota pouco dinheiro se você não tiver um autocontrole, bota pouco dinheiro na plataforma, e a plataforma vai te estopar por risco, alguma coisa desse tipo. Mas o mais importante é você ter um risco máximo do dia, para você não fazer loucura. Queria escutar de vocês agora dúvidas sobre gerenciamentos. Vou dar meu depoimento, então. Eu entrei na sala mês passado, peguei aquelas semanas que foi feito quase 3 loss em seguidas, perdi, não consegui fazer nem para pagar a sala. Vou apostar de novo. Paguei a sala e continuei esse mês. Novamente, o que está acontecendo? Eu entro com vocês no primeiro trade. Aí, no primeiro alvo eu já paro, para mim já tá bom, beleza. Ganhei lá R$300. Que tá bom, vou parar, não vou fazer mais hoje. Mas fico na sala olhando todo mundo e vejo que daí no segundo todo mundo faz, no terceiro dá certo, tudo dá certo. No dia seguinte, entro de novo. Quando eu entro com vocês no primeiro, eu levo um loss. Perdi R$300. Nossa, não posso perder. Eu vou recuperar os R$300 de novo. Entro no próximo, outro loss. R$600. Não, eu vou tentar recuperar. Vou lá de novo, outro loss. Foi lá R$900. No dia seguinte, começo tudo de novo para mim tentar recuperar porque eu estou no negativo. E aí, assim, faço o primeiro, deu R$300, eu paro porque eu fico com medo, continuo no negativo. É isso que eu estou errando, né? É exatamente isso que eu comentei. Quer falar, Mayara? Ou quer que eu fale? Não, a questão, muitos, né, tem não sei, esse mito, talvez, do psicológico de que sempre entra no que dá loss, né? Muitos vêm no particular e falam assim, não é possível, acho que eu vou sair porque é comigo, tá? Comigo, a caca, eu entro, sempre dá loss. Mas é isso que a gente põe no nosso psicológico, né? Eu sempre falo assim, para quem vem falar comigo, entre em todos os trades, né? Para quem tem esse receio no psicológico, né? Para quem já colocou isso, entrem sempre em todos os trades, né? Seguindo o planejamento do trade, porque no final o resultado sempre é bom, né? Eu e o Rubenita a gente tem a planilha da sala, né? Tudo direitinho. E a gente sempre acompanha, a curva sempre está ascendente no final da semana, no final do mês, né? O que vai alterar, é claro, conforme o planejamento e gerenciamento de cada um, né? Muitos tentam levar até o final, ou seja, aquilo que eu falei, entra com 10, sai com a parcial 2, né? Primeiro 2, depois deixa a maioria para o final, e não é assim, né? A gente sempre tem que buscar manter um payoff positivo. Se deu 200, 300 pontos a primeira parcial, são ótimos pontos no mercado hoje, porque está bastante volátil. E 200 pontos com 10, seja com 5 ou 10 contratos, né? Que a maioria opera com 5, enfim. São ótimos pontos, né? Então, a gente tem que saber dosar, fracionar essas mãos aí nas parciais para o resultado final ser bom, tá? Então, assim, a maioria tem isso dentro, né, no psicológico, de sempre quando entra no primeiro ou no segundo, ou no dia que entra, todos vão dar loss. Mas isso Isso não existe. é diferente, né? Difere de um dia para o outro. Depende. Isso é falta de benzer, né, Mayara? Não. Luciane, Não. deixa eu te contar, deixa eu te falar uma coisa. Um dos livros, né, que eu sempre falo, do Mark Douglas, ele diz que um bom trader, né, ele tem que aceitar primeiramente o princípio da aleatoriedade entre os trades. Ou seja, não é porque deu errado o primeiro que vai dar errado o segundo. E não é porque deu errado, ou não é porque deu certo o primeiro que vai dar errado, ou que vai dar certo ou errado o segundo. Um trade é completamente aleatório em relação ao outro, independente do outro, né? Contanto que no trade que tu entrar, ele tenha uma assertividade matemática positiva, seja ela de 51% que seja, ou seja, você tem mais chance de ganhar do que de perder, ele é aleatório.
Ele não tem como você dizer, ah, eu não vou entrar nesse porque esse vai dar certo e não vou entrar naquele porque aquele vai dar errado. Você não tem como saber, eu não tenho como saber, a Mayara não tem, ninguém tem. O que você tem que saber é o seguinte, o que você acha é o seguinte, tem aqui um fundo duplo, um exemplo, com divergência de baixo, numa região de suporte. Aquilo ali é compra. Está no nível de Fibonacci, está dentro do meu operacional. Então, 80% das vezes disso aqui, ele vai me dar um payoff positivo. Ou seja, vai me dar mais pontos do que me perder. Então, eu vou entrar nisso aqui. Do jeito que você está falando, fica simples perceber que a matemática não está fechando. Então, por que você está com medo de ganhar? Porque você... É o que eu falei, tudo isso se encaixa muito no que eu disse a priori, né? Você já vem de loss, então você já se sente pesada psicologicamente e fica com medo quando aquilo vai para trás, quando aquilo vem contra. Então você quer logo estopar, porque você já perdeu os R$ 900 que você citou. E quando ele vai no primeiro alvo, você fala, vou botar isso aqui no bolso, porque eu já perdi 900, eu não posso me dar o luxo de perder mais hoje. Mas aí o trade anda 1.000 pontos. E você poderia ter zerado aqueles R$ 900 de loss naquele trade. Porque você não sabe onde vai dar ou onde não vai dar. Então você tem que tentar extrair do trade o melhor possível dele e você tem que estopar quando der errado. Agora, se você sempre só faz o primeiro alvo, digamos 200 pontos, um exemplo só, mas toma 3 stops, você vai sair negativa realmente, porque o teu payoff está negativo. Então você tem que tentar colocar o payoff positivo. Digamos, o que está errado aí, na minha opinião, e o que eu aconselho a fazer? Se você só pode perder R$ 300, um exemplo, se deu seus R$ 300, você vai parar. Você não vai perder 900, porque no dia seguinte você só vai fazer 300, porque você quer parar no primeiro alvo e não quer operar mais. Então você tem que ser coerente com o seu loss também. Se você só vai fazer os 300 e você não quer mais operar depois de fazer os 300 positivo, no dia seguinte você só pode perder 150, 200, até 300 no máximo. Porque o payoff tem que estar positivo. Você tem que ganhar mais do que você perder. Se você no dia que ganha, ganha pouco, e no dia que perde, perde muito, ou seja, perdendo 3 vezes o que você está ganhando, aí realmente vai ficar muito difícil você vencer. Então, tenha o loss limite coerente com o seu ganho. Se você só quer ganhar os 300 porque você tem medo, ainda está com medo, na hora que você perder os 300, para também. Não fica tentando recuperar. Vai para outro dia, que você vai ver que com o passar dos dias, você vai fazer várias vezes esses 300. E aí você vai se dando a permissão, né, a tranquilidade de você levar para mais alvos. Ou a outra possibilidade é que a mão que você está operando ainda não é leve o suficiente para te deixar operar com tranquilidade. É assim, nós não somos robôs. Esse papo de dizer que quem opera com 1, opera com 1000, isso não é verdade. Pelo menos eu não concordo com isso, porque você treme quando você está operando com muito, mais do que o que você está acostumado. Então, se você está perdendo R$ 900 e isto está te molestando psicologicamente, isso está te incomodando, te deixando com medo, baixa essa mão. Diga assim, não, se eu perder R$ 50, R$ 80, isso não vai fazer diferença para mim, em termos psicológicos. É essa mão que você está podendo operar hoje. Esqueça o que você perdeu. Ah, mas eu tenho R$ 100.000 para recuperar. Não adianta, isso aí não vai fazer você vencer. O que vai fazer você vencer é você operar com tranquilidade, com um tamanho de mão que te deixa ir em todos os alvos, e nem que seja com 3, você vai soltar um em cada um. Beleza. Até você ganhar confiança. Ou com 5, então você solta 3, solta 1 em 1. Beleza também. Mas que você consiga operar com tranquilidade para tirar do trade o máximo proveito. E quando você estopar sem se machucar psicologicamente. Às vezes você nem se machuca financeiramente. Talvez os R$ 900 não te façam diferença em termos de falência ou qualquer coisa desse tipo. Mas claramente te incomoda muito, né, psicologicamente falando. Hoje, por exemplo, se eu perco os R$ 500, R$ 900, eu nem lembro, porque eu já estou acostumado com valores maiores.
mas eu demorei um espaço de tempo relativo para chegar aí. Então, se você pegar um cara que opera com 1.000 contratos e ele perder 30 mil reais, não é que aquilo ali não faça falta, é porque ele já acostumou com aqueles valores. E realmente isso leva tempo. Então, não adianta você perder 900 e quando ganhar 300, porque você está com medo de ganhar. Por que você está com medo de ganhar? Porque você se machucou com o loss, você se machucou com a perda. Então, não adianta dar o passo maior do que a perna. Você tem que tentar, você e todo mundo, tá? Tentar operar com a mão que te dê tranquilidade. O André mesmo da sala falou que isso mudou a vida dele. Ele não conseguia levar, mas ele acabou diminuindo muito a mão e fez muito mais financeiro porque ele deixa o trade desenvolver. Deixa o trade andar. Né? Então, é que ele consegue tirar, a maioria das pessoas, né? Consegue tirar o máximo proveito, ou muito mais proveito, do que só o primeiro alvo. Né? E aí fica ali muito, digamos, o payoff fica negativo. E aí isso tem que mudar. Não sei se eu respondi. Nossa, perfeito, é exatamente isso. Amanhã já vou começar a fazer dessa maneira, com um pouco menos de contrato, e é isso que você falou, não é nem o valor financeiro, é você saber que todo mundo ganhou no próximo, você perdeu, hoje eu não pude entrar porque eu tive um compromisso, cheguei em casa, todo mundo entrou, todo mundo ganhou, eu fiquei de fora. Então, assim, quando eu fico de fora dá tudo certo, quando eu entro dá tudo errado, mas é coincidência. E amanhã é outro dia, vamos começar de novo. É isso, é coincidência, dá um espaço amostral maior, não pega um trade como uma coisa que já te incomoda. Tenta, assim, gente, trader profissional demora, né? Demora, não é? É uma profissão das mais difíceis, né? Então, não queiram abraçar o mundo com as mãos ainda pequenas, né? Tem que ir devagar, tem que ir sem a pressão do loss que você já tomou. Eu tenho um colega que diz, cara, eu tô com 120 mil reais para trás. Eu nunca vou deixar isso pro mercado, eu vou ter que recuperar. E ele não consegue justamente por isso, bicho. Porque na hora que vem para trás, ele fica trêmulo, sudorese, bate na mesa, fica retado, puto, e aí toma loss. E aí, quando vai para frente, ele tá com a mão de 20, ele mete 150 para um scalp de 15 pontos. Aí o negócio não anda nem os 15 pontos, começa a voltar, ele estopa tudo. E aí um loss, que deveria ser de R$1.000, ele toma de 10 mil. Porque ele queria um scalpzinho de 15 pontos, que não andou, porque ele não dá tempo para andar, porque o negócio começa a vir para trás, ele desespera. Porque ele está acostumado com um loss de R$1.000, você bota 150 contratos, vem 5 mil, 7 mil, rápido, para trás. Fala, meu Deus, eu já perdi 100 mil, vou perder muito mais. E aí stop, e aí é uma lambança. Então, muita gente passa por isso. Porque está operando com uma espada na cabeça, dizendo que tem que recuperar. E o pior, o cara se coloca um tempo para fazer isso. Ai, quanto tempo tu acha que eu recupero isso? Isso não é mágica, bicho. Não tem jeito. Tem que começar devagar. Se você se colocar a pressão de em um mês eu vou recuperar os 100 mil, em um ano eu vou recuperar os 100 mil, 120, o que for, é mais difícil, pô, porque você vai operar sempre com uma arma na cabeça, que você mesmo está se colocando. Não tem ninguém te cobrando isso, além de você mesmo. E aí existem casos concretos e que a gente conhece que a pessoa se perde nisso. E isso é muito importante que ninguém faça, gente. Que o cara quebra, depois ele faz um empréstimo, quebra o empréstimo, faz o empréstimo no nome da esposa, quebra o empréstimo da esposa, quando vê tá todo mundo devendo e a vida tá arrasada. Aí acaba o casamento, acaba... Não é para ser assim, pô. Trade é para te dar prazer, para te dar diversão, para te fazer ganhar dinheiro, mas não pode ser uma coisa que te massacre todo dia, psicologicamente falando. Que te deixe... Você tem que sentar na cadeira, pô, não é romantismo isso, mas para fazer uma coisa que você gosta, que é divertido. Vai ter seus dias ruins, mas vai ter a maioria dos dias que você vai se divertir com aquilo ali, pô. É como se fosse uma final de Copa do Mundo. Você se diverte com aquilo. Você não vai ganhar todas, mas normalmente você se diverte. Mas se for todo dia um negócio massacrante, porque você tem que recuperar e tal, a chance é menor, na minha opinião. Beleza, obrigada, viu? Valeu muito, muito mesmo. Mais alguma dúvida, gente? Maiara, Rubenito, quando vocês atingem o alvo 1 da operação, o stop loss já é
remanejado para o break-even ou só a partir do segundo alvo. Eu e a Mayara fazemos diferente, Serginei. Eu boto no meu break-even. A Mayara não. Ela deixa... né, Mayara? Ela deixa normalmente... Como eu comentei, né, no início, acho que ele não estava aqui. A gente tem um perfil diferente, né? O Benito, quando aciona a primeira parcial, ele já bota para o break-even. Eu, a partir da segunda parcial que eu aciono o stop para o break-even. Então, são perfis diferentes. E aí vocês podem fazer um misto, gente. Pode ser só depois da segunda parcial, coloca no break-even. Ou não coloca nunca, deixa lá alvos e stops definidos. Ou, sabe, tenta fazer de uma maneira que você consiga operar com tranquilidade. Muitas vezes a galera já está devendo, como eu te falei, e não gosta mais de perder. Não é que não gosta, ninguém gosta de perder, mas ainda não aceita a perda. Então, faz 100 pontos, coloca no break-even. Faz 200 pontos, coloca no break-even. E vai fazendo assim até ganhar uma gordura, para te dar um conforto psicológico e você operar bem. Tudo isso aqui é para tentar te dar um conforto psicológico. Você vê, poxa, no mês de outubro eu fiz 5 mil reais positivos. Um exemplo. Fala, caramba, hein? É meu primeiro mês positivo. Porque tem muita gente que não tem um mês positivo no day trade. Porque se boicota. Não é porque, poxa, se eu falo a mesma pergunta sempre. Nós começamos na sala em maio, eu acho. Aí, se eu não me engano, em junho a gente começou a fazer direitinho o controle. Junho foi 10 mil pontos. Julho, 11 mil. Agosto, mais 10 mil. Setembro, quebramos a banca, foi 15 mil pontos. Outubro foi o nosso pior mês, foi 6 mil pontos. E ninguém sai positivo? Tem uma coisa errada, pô. Não é possível. Os trades são os que a gente está postando lá. É o que eu entro, é o que a Mayara entra. Gente, eu não faço nenhum trade fora da sala. Eu até fazia no início uns mais perigosos e tal, porque eu operava só, né? Sempre operei só. Não tinha sala. Mas eu disse, não, eu vou ser fidedigno na sala, porque eu quero saber por que tem gente que não está saindo positivo. E é isso. Eu só consigo pensar nisso. É porque não entra, escolhe o trade, e tudo bem. Não tem que entrar em tudo bem. Porque você tem que concordar com aquela entrada para poder entrar, tudo bem. Mas eu acho que a maioria das vezes é porque não aceita o gerenciamento de risco está errado ou não aceita aquele risco. E aí começa a vir para trás e estopa logo, ou andou 100 pontos, já sai de tudo, aí o negócio anda 1000 pontos, aí no outro dia ele toma 2, 3 stops, né? Então fica como a Luciene falou, mais negativo do que positivo, e aí infelizmente entra naquele ciclo de cagar que nem elefante e comer que nem passarinho. Então aí não vai fechar a conta. Então você tem que estar no dia bom, deixar fluir, aumentar a mão, fazer médio para frente, piramidar, tudo isso você tá a seu favor. Então, joga duro. Mas quando vai contra, que todo mundo é valente. Quando vai a favor, todo mundo é medroso, aí não... Rubenito, foi claro, na sexta-feira teve uma operação que por 15 pontos não estopou, né? Isso. Então, entrei nessa operação, quando chegou perto do stop, dobrei a mão. Aí, segurei, quando chegou no meu preço médio no 0 a 0, eu saí da metade, andou mais 100 pontos, eu saí do restante. E aí depois andou mais 300, 400 pontos. Eu queria quebrar monitor, eu queria quebrar teclado, fiquei puto da vida. E assim, é a famosa mão de alface e já machucado de tanto loss, né? Exatamente. É porque o loss, né, cara, isso é provado, né? Eu sempre falo a mesma coisa, mas é verdade. O Daniel Kahneman tem um estudo que prova isso, né? Porque a dor emocional do loss, ela é muito mais marcante para o ser humano do que o prazer do ganho. Então, hoje você fez 1000 pontos, você fica super feliz, mas amanhã você nem lembra mais direito. Agora, hoje você perdeu 1000 pontos, meu amigo, é um mês lembrando daquilo, irritado e não sei o que, não sei o que. É verdade. Né, a dor do loss, ela é muito mais marcante para o ser humano do que o prazer do ganho. Então, poxa, eu lembro demais, eu fiz um trade em Via Varejo, 3,50, eu larguei a R$14. Aquilo me deu muita felicidade, assim, uma semana. E aí, depois, eu comecei a pegar Bradesco para trás. Rapaz, eu me lembro até hoje da dor que eu sentia de Bradesco para trás. E esqueci Via Varejo. Então, assim,
o loss te marca muito mais. E infelizmente, ou felizmente, é aleatório, né? Você não tem como achar que porque 3 trades deu errado, o quarto vai dar errado. E da mesma forma, porque 3 trades deu certo, o quarto vai dar certo. Então, se você aceitar seu risco, né? Você saiu, começou a operar, você já sabe que, pô, eu posso perder até 500, até 1.000. Aquilo dali, cara, vai te dar um conforto absurdo, tu vai ver. Contanto que tu respeite isso. Mas quando é que É tu vai verdade. acreditar em mim? Quando é que tu vai acreditar em mim? Tu só vai acreditar em mim quando tu tiver uma planilha de Excel bem estruturada, com um espaço amostral grande. O que é um espaço amostral grande? 1 ano, pelo menos. E diga, ó, dentro de 1 ano eu tive vários dias de loss. Vários. Mas no final do ano eu fechei aqui com 10 mil reais para frente, 20 mil reais para frente. Aí, cada vez mais, aqueles dias de loss vão te tirar menos a paz. Você fala, bom, tá tranquilo para mim. Eu vou fechar aqui porque eu sei que nos outros 60%, 70% dos dias eu vou estar no ganho. Então você vai deixar de ter o revanchismo, a irritabilidade, o não aceitar o loss, que é tudo isso que te faz perder, que te faz não deixar vencer, não deixar tu pagar DAF. O problema é porque o day trader, iniciante principalmente, ele acha que tem que ganhar todo dia. E aí o dia que ele tá perdendo, ele não aceita. Porque ele diz, não, eu tenho que ganhar todo dia. Eu estudo pra cacete e tal, etc, etc, eu tenho que ganhar todo dia, porque o Robin ganhou, porque a Mayara ganhou, então eu tenho que ganhar. E não é assim, cara. Aceite o seu loss. Contanto que você saiba que dentro daqueles próximos 10 meses, você tem uma chance absurda de sair vencedor. Mas se você perde num dia o que você vai fazer em um mês, é muito mais difícil, né? Então, se você tiver uma planilha de Excel que te diga, bom, esses pontinhos vermelhos aqui aconteceram bastante no longo de 2020, beleza. Mas no final, eu saí muito positivo. Olha a curva como é que está ascendente. Acabou, irmão. A curva é ascendente, você nem vai lembrar do loss. Você vai ver só aquela variação ali, você nem vai lembrar quando foi aquele dia. Agora, se você tem um negócio que está em 10 mil, passa para menos 20, vai para 0, passa para menos 10, aí é difícil. Porque aí o seu psicológico fica muito abalado. Então, alonga esse espaço amostral para te dar paz para operar. O Fernando está pedindo aqui comentar sobre relação de número de contratos versus meta financeira. Fernando, o que eu faço, tá? Eu sou muito pé no chão, né? Então, eu acho o seguinte, a tua meta tem que ser em pontos e o financeiro tem que vir a partir daí. Então, não adianta, na minha opinião, você ter metas de 1.000 pontos, 1.200 pontos por dia. E aí fala, poxa, eu quero fazer R$1.000, eu vou operar com 5 mini, porque a minha meta é 1.000 pontos. Isso não existe, gente. É muito longo a meta. Não é assim. O que eu acho uma meta saudável? Rubenito, se você tiver um saldo de 300 a 500 pontos no dia, com a mão cheia, né, com a sua mão total, eu acho uma meta factível. Mas não adianta você querer fazer R$1.000 com 5 mini. Não adianta você querer fazer R$5.000 com 10 mini. Porque não vai vir, você vai se expor muito. E aí vai vir um dia e não vai vir 30. Então, a sua meta, primeiro, na minha opinião, e a Mayara pode comentar, tem que ser em pontos. E aí, a partir do momento que você ganhar constância em pontos, vai aumentando o seu número de contratos. Mas não queira, no início, ganhar dinheiro. Queira ganhar conhecimento. Parece blá, blá, blá isso, mas não é. Se você não tem constância de fazer 300 a 500 pontos, não adianta você tacar 20, 30, 50 contratos e acabar fazendo 50, 100 pontos e achar que está sendo vencedor, porque no dia que der errado, ele vai te levar tudo. Aqueles mesmos 50 contratos, 100 contratos. Então, coloca, na minha opinião, uma meta em pontos, o saldo da meta tem que ser em pontos, 300 pontos. Mesmo que você faça um trade de 1.000 pontos, mas como você faz parcial, a sua média de contratos vai ser menor
do que 1.000 pontos. Vai ser 300, 400, 500 pontos. Digamos, eu tenho 10. Eu soltei 5 com 200, soltei mais 2, ou mais 3, digamos, com mais 200, e sorteio os outros 2, para completar os 10, nos 500 pontos. A média daquilo ali não vai ser R$1.000, 500 pontos com 10, não vai. Você vai ganhar ali 400, R$500. Aí, isso aí deu quanto com a sua mão cheia? 250 pontos. E isso daí, o 250 pontos, 300 pontos, com a mão cheia, na minha opinião, tem que ser sua meta. E aí você vai calibrando de acordo com a sua confiança, de acordo com a sua gordura. O que eu acho, né? Mas isso cada um tem. Tem gente que trabalha bem fazendo assim. Vou botar R$50 mil e esse dinheiro eu posso perder com responsabilidade, operando day trade. E aí vou fazer isso com 10 contratos, com 15 contratos. Beleza, isso me dá tranquilidade. Eu já não sou assim. Eu boto, olha, eu só vou aumentar a minha mão quando eu fizer gordura para isso. O que é gordura? Poxa, eu já estou com um saldo de 5 mil. Eu vou aumentar a minha mão mais. Perdi os 5 mil, eu volto para baixo. E aí vou criando minha gordura. Até com que você tenha uma constância, né? Durante vários meses, não é durante um mês só, fazendo sua meta em pontos. Aí você vai aumentando a mão, pô, que você já vai tendo gordura, você já vai ficando mais tranquilo e você sabe que no dia que você perder, você perdeu o que você podia. E não fez maluquice, não fez loucura, nem dias de fúria. E no dia que você ganhou sua meta que você está acostumado a ganhar. É isso. E aí você vai ficando tranquilo, cara. Vai ficando tranquilo. Não vai ficando vidrado, nem, poxa, com a jugular alterada assim que você aperta uma boleta. Enquanto você estiver apertando uma boleta, seja ela de um mini, e a sua adrenalina ir lá para cima, você ainda não está pronto para aumentar a mão. Dê tempo ao tempo. Estude, não só técnica, mas estude também psicológico. Eu tenho amigos que só mudaram quando fizeram coaching. Eu não acho errado, não, cara. Se você está precisando, o negócio é você achar um atalho para o profissionalismo, para você operar com tranquilidade. Tem amigo meu que não conseguia aumentar a mão de jeito nenhum. O cara tem patrimônio, tem tudo, mas quando botava 2 mini, ficava trêmulo. É assim mesmo, cada um. Isso não é vergonha para ninguém, pô. E ele fez um coaching. Esse amigo de 250 mini hoje no dólar, ele só conseguiu operar com 5 mini dólar. E fez o coaching, ele disse que mudou a vida dele. O coaching para mercado financeiro. Não sei nem quem é o cara e tal, se é mulher, eu não sei quem que é. Mas ele foi o que solucionou para ele. Então pode ser que para você solucione isso também. Contanto que você opere bem e te dê uma meta financeira legal, atrelado a um número de pontos factível. Nossa, falei pra caramba. Fala aí, Maia. Concordo aí. Partindo do princípio de que se você faz 3 trades por dia, e nesses 3 trades, pelo menos a primeira parcial é de 200 pontos, você já tem aí uma média do fator financeiro, né? E do quanto você pode ganhar, do quanto você pode perder no dia. Mas o principal aí é por pontos, não é nem por financeiro, né? Se você tem uma boa estratégia, o financeiro é o resultado. Como fazer nos dias em que você está enviesado? Nos dias que tem certeza de que o mercado é para cima e ele vai para baixo? Cara, eu tenho minha opinião sobre isso, Paulo. Eu acho o seguinte, todo mundo tem viés. Esse negócio de eu vou operar puramente o gráfico, plá, eu não sei. Eu não concordo muito com isso. Porque todo mundo tem um pouco de viés. Um acha que está esticado, o outro acha que não, etc. Por mais que você queira operar só o gráfico, tem, sei lá, já está... Eu tenho um pouco isso, já está 5, 6, 7% distante da média. Eu não consigo comprar, mesmo que o gráfico dê compra. Então, ou eu não opero, ou eu tenho o meu limite de stop. E o que é meu limite de stop? Nem é financeiro, às vezes. É se eu tomar 3 stops seguidos, consecutivos, eu paro o dia. Mesmo que eu opere, por exemplo, nesses dias, tá? O que eu faço? Nesses dias que eu acho que está esticado, mas o mercado não para de subir.
ou que está esticado para baixo, mas o mercado não para de cair. Mas já está numa região de suporte importante, tem ali uma POC, tem trocas de lotes importantes e posicionamentos de plays que deveria parar ali. Então, eu estou enviesado, entre aspas, para compra, por exemplo. Eu vou com a mão menor. Eu digo, ó, se eu opero com 30, com 50, eu boto 25. Se eu opero com 10, eu boto 5. Porque eu sei que, se eu for estopado, aquilo dali não vai me matar em termos financeiros. E se eu tomar 3 stops, eu vou parar. Isso, para mim, é sagrado. Se eu tomar 3 stops, seja se já está no loss financeiro ou não, eu paro. Porque eu não estou lendo o mercado direito. Ou pelo menos eu não estou me entendendo com o mercado. O mercado está me dizendo uma coisa e eu estou... É igual a minha ex-mulher. Eu dizia uma coisa e ela interpretava outra. Então, é o que o mercado às vezes faz. Ele me diz uma coisa e eu interpreto outra. Então, para isso, tem o stop. Eu tomei 3 stops, eu paro. Gente, tentem fazer isso. Aceitem o danado do stop. Porque amanhã tem de novo. Pô. Você tomou 3 stops, ou 2, né, se você quiser, ou 4, se você tiver uma mão menor, e etc. E você parar, aceitar que naquele dia você não está lendo legal, isso vai te dar uma paz, irmão. Porque no outro dia você sabe que você está lendo de novo. E aí você vai acertar e nem vai lembrar do dia anterior, entendeu? Agora, se nesse dia você teimar e peitar, puxa, essa semana teve um caso que o cara já me chamou no privado tomando um loss de quase 50 vezes o que ele está acostumado. Então, nesse momento, ele peitou o mercado, não aceitou e chega uma hora que ele não consegue mais fazer nada, o cara está congelado. A pessoa está congelada. E não é uma coisa dele, é de todo mundo. Isso acontece com todo mundo. Chega uma hora que você já perdeu tanto, que você já está tão massacrado psicologicamente, que você não tem mais a ação para apertar o stop. E meio que já era, entendeu? Você vai pedir ajuda para alguém meio que esperando um milagre, que não tem muito o que fazer. Né? Então, é isso. Para os dias que você está enviesado, para os dias que não saiu da forma que você esperava, você tem o seu limite de stop. Simples assim. Né? Contanto que você não esteja sempre enviesado. Né? É óbvio. Aí tem alguma coisa errada. Às vezes, alguns pedem ajuda para a gente, no particular, quando não tem mais o que fazer, né? Faz aquele tal PM, né? Quando você está enviesado e vai pedir ajuda, já não tem mais o que fazer. Então, ao meu ver, às vezes tem dias que eu e o Benito estamos completamente o oposto, né? Eu mais na compra, ele mais na venda. E todas as entradas que a gente faz na sala é em conjunto, tá? Nunca é separado, ou só ele ou só eu. Sempre a gente entra em um consenso, ver que... Primeiro quebra o pau, né? E depois vê. Isso. Ver se está no operacional e a gente comunica, né? Compartilha com vocês, para quem está na sala. Então, isso, assim, é fundamental, não operar sozinho, sempre pedir uma ajuda, que seja, né, uma direção, se algo está indo contra, né? Eu vou dar um exemplo de hoje. Por exemplo, hoje, quando a gente comprou e deu aqueles 800 pontos, depois foi até mais um pouco e tal, e depois no final do dia, né, fechou na máxima e tudo mais, hoje a gente teve um gap fortíssimo, deixa eu botar o gráfico aqui, a gente teve um gap fortíssimo, com nova notícia de vacina, que para mim não deveria fazer mais preço, então eu já tinha um viés de dizer, esse negócio vai cair, vai fechar gap. Para mim, eu já estava com a cara de só, isso aí é trap, é um gap trap. Eu já estava com essa cabeça. E dizer, Mayara, isso é um gap trap. Eu já disse para ela. A Mayara disse, não, vai no 108. Eu disse, não vai, para mim não vai. Aí ela disse, tá bom, vamos ver. Aí quando começou a fazer o trap lá, eu até avisei, ó, trap isso aí, vai fazer um trap nos 5 minutos. E aí realmente fez e veio para baixo. Quando veio para baixo, né, eu disse, bom, isso vai fechar gap.
Só que chegou um momento que começaram a defender no 61, no 61 do gap. Começou a defender. Aí eu falei, poxa, Mayara, o gráfico está dando compra. Né? Apesar de eu achar que vai fechar gap. Né? Que eu tracei desse topo aí, né, Mayara, até o fundo ali. Até esse fundo, acho que foi no outro fundo que eu tracei, mas enfim. E aí começou a bater no 61, bater no 61, eu falei, poxa, o operacional está dando compra. Eles estão defendendo o 61. Então pode ser que esse negócio não vá fechar gap. Vamos comprar. Mesmo que eu achasse que fosse fechar gap. Porque lá fora já estava muito mais fraco do que aqui, etc. Mas o operacional deu compra. E a gente comprou. Poderia ser que desse stop? Poderia, mas estava dentro do seu operacional, defendeu, opera. Não tem muito jeito, né? Opera. E realmente deu uma bela compra. E a gente saiu até antes do que o que foi, né? Porque depois ele ficou mastigando, mas fechou na máxima. Então, é para isso que você tem que ter um operacional. E eu acho o seguinte, se o seu operacional está dizendo uma coisa, mas o seu viés está dizendo outra, você não é obrigado a operar. Você não é obrigado a fazer nada. Quanto menos você se expor, melhor. Só aperta o botão, gente, quando tudo estiver alinhado. Quando sua cabeça estiver boa, quando você tiver 100%, quando o seu operacional te der entrada e o seu viés estiver junto. Beleza. Você não tem ninguém com a arma na sua cabeça dizendo para você apertar o botão, não. Essa obrigação de operar todo dia, isso mata, né, financeiramente falando. O day trade não é trade todo dia. Então, se você não está com a cabeça boa, se você brigou com a esposa, com o marido, ou não está se sentindo bem, acordou com dor de cabeça, você vai operar para quê, gente? Não tem que operar. Você pode se dar o luxo de naquele dia não trabalhar, ou seja, não operar. Porque isso aqui é um trabalho. Então não opera. Eu acho bastante isso. Mais alguma dúvida? Alguma pergunta? Mayara, Rubenito, eu tenho uma. Sim, Rafael. Eu tenho uma dúvida que é com relação se tem algum horário no dia, o dia de semana, que não se recomenda operar por causa de volume, por causa do horário de tubarão. E uma segunda pergunta junto nisso é se tem um tamanho máximo de ordem que vocês recomendam para o robô não marcar, se às vezes vale dar uma fracionada se a ordem ficar muito grande. Rapaz, para pessoa física é difícil o robô ver, né? A não ser que você esteja operando aí com mais de 500 contratos, mas se não não se apoquenta com isso pessoa física não, porque a mão é pequena, né, para robô. Se você quer ver robô andando, coloca ali 1.500 contratos, aí quando ele chegar perto você tira, ele vai buscar a ordem em 1.000 contratos, 1.500 contratos, ele vai buscar, mas 100, 200, eu não vejo nenhuma atuação de robô por ali não. A não ser que tenha um acúmulo de ordens ali. Todo mundo da sala vai entrar e deu ali 1.000 contratos. Aí é uma coisa. Todo mundo botou na pedra. Mas como muita gente, a maioria opera mercado, não vejo tanta, para a pessoa física, tamanho de mão que alerte o robô, não. Robô vai mais ali para acima de 500 contratos, mais ou menos. Ou 200 contratos no cheio, mas acho que todo mundo opera mínimo aqui. Esse é o primeiro ponto. Horários. Dentro do nosso operacional, cara, a gente evita operar na abertura do mercado. Os grandes players ainda não estão posicionados, porque ainda não abriu a vista. E ele fica um mercado mais... Tem gente que adora a primeira hora, eu não gosto. Eu espero, porque o gráfico ainda não me disse muita coisa. Às vezes, assim, bicho, depende. Sei lá, abriu com 3.000 pontos de gap, como foi recentemente, num ponto de extrema resistência. Às vezes é legal você operar no primeiro horário. Mas eu Rubenito, não gosto de operar na abertura do SP e na abertura do à vista, porque entra muita volatilidade e é mais, digamos, suscetível a violinos, né? Mas já tem pessoas que adoram esse horário porque entra justamente fluxo. E aí tem que acertar o lado do fluxo.
E se você acertar, vai bem, né? Às vezes está bem nítido o que vai acontecer no fluxo, e aí você opera. Mas quando está muito indefinido, o mercado muito de lado, eu prefiro não operar nesses horários de abertura, porque você não sabe para onde vai o fluxo. Tanto de abertura do à vista aqui, como lá a abertura do à vista lá fora. Ou seja, 10 horas da manhã aqui, e agora sem horário de verão, 11h30 lá fora. Horário do almoço, que agora está sendo um pouco mais tarde. Normalmente morre o fluxo, morre a liquidez, e eles deixam só o robozinho lá, tapando stop. Normalmente é assim. Hoje foi bem assim, né? Só tinha robô ali até umas 3h30 da tarde, fazendo muito pavio, estava bem nítido a LTA e a LTB que eles estavam defendendo ali no robô e tal. E sexta-feira à tarde também a liquidez diminui muito, eu não opero sexta-feira à tarde. Até porque eu acho meio escravidão e você não tem nada de liberdade, que é o que teoricamente a profissão de trader te dá, se tu opera de 9 da manhã até 18 horas, de segunda a sexta. Isso não é liberdade nenhuma, isso é um emprego como outro qualquer, tão, digamos, cansativo quanto qualquer outro. Eu gosto bastante do horário a partir das 3 horas, né? Entra muito fluxo. Na maioria das vezes, o fluxo é comprador. Por isso que eu gosto, né? Mais alguma pergunta? Já foram 1h40 de live. Espero que todos aí tenham pelo menos desmistificado aí algumas questões, né, sobre gerenciamento de risco e como lidar com o mercado aí no dia a dia. Estamos dispostos aí a ajudar a todos vocês, né, seja aí pela sala ou no canal MS, que eu falo só sobre o swing trade e algumas análises. E quem não me segue aí no Instagram também posta algumas ideias lá, dicas, né, ms.tradermf, no Twitter também. Então, a gente está sempre disposto a ajudar a todos, tá? Nos procurem aí, não fiquem presos, né? Quando estiver perdendo ou no sufoco, porque pode ser tarde demais. Isso aí, gente. Obrigado. Espero que tenha sido útil. Espero que tenha desmistificado. Eu acho o seguinte, day trade não é fácil, nunca vai ser fácil, mas é possível. Se eu consigo, eu sou um cara muito mediano. Se eu consigo, todo mundo consegue. E eu consegui com disciplina e batendo sempre na mesma tecla, tentando operar com tranquilidade, com uma mão que dá conforto, sem pressa. Então, é possível sim. Para você desistir, pelo menos se dê um tempo fazendo a coisa certa. Fazendo a coisa certa. E, às vezes, não vai ser para você, o que não tem nenhum demérito nisso. Você tem que achar alguma coisa que você é bom e que você invista naquilo para ganhar dinheiro. Seja ela swing, opções, day trade, tudo misturado, long short, o que quer que seja. Veja mais ou menos qual é o seu perfil emocional para você operar bem e invista naquilo. Eu não gosto de alavancar. Tem gente que gosta mais. E aí vai se dar bem naquilo. Eu gosto de botar mais dinheiro em estruturada, que eu sei manejar, em posições long, que eu sei manejar, do que no day trade. Então eu boto menos no day trade e faço mais no swing, contanto que venha o resultado. Não se obriguem a porque a Maiara faz tal coisa, eu também tenho que fazer. Não, porque a Maiara é um ser humano, você é outro. A Daniela faz, o Benito faz, não. Mas se deem a oportunidade de fazer corretamente, de fazer com responsabilidade, e aí sim, dê tempo fazendo a coisa certa, para depois você entender se é para você ou não. Entendeu? Mas que dá para vencer. Basta ter disciplina, paciência e paz para operar. Isso aí. A live ficará gravada, vou disponibilizar ela daqui a pouquinho no canal do YouTube, para quem não assistiu desde o início, tá? E é isso, gente. Amanhã tem mais mercado, todo dia tem mercado, não se esqueçam disso. É um dia de cada vez, tá?
Valeu, obrigado pela companhia. Tamo junto. Boa noite. Uma boa noite.